Matemática na Prática, com o professor Adriano. Estão vocês? Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo ok e que a cada dia possamos estar sempre juntos, estudando cada vez mais matemática, né? Trazendo mais conhecimento para a nossa vida. Pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez, principalmente aí os alunos do 9º ano, para trabalharmos aqui uma temática voltada às atividades remotas que o Colégio Evencia Brito passou para que vocês pudessem desenvolver os cálculos. Então eu vou responder aqui 3 questõezinhas que vão servir como base para as atividades que vocês vão resolver em casa. A atividade que vocês vão resolver em casa vai ser a atividade remota do SEB número 3. E aí eu vou fazer 3 questões que essas 3 vão dar base para vocês responderem as atividades, certo? Praticamente a atividade se resume nessas 3 questões aqui. É claro que tem mais questões, mas observando cada cálculo que eu vou fazer, vocês vão conseguir chegar ao resultado também, ok? Então vamos começar aqui rapidamente a fazer os cálculos para que vocês possam entender o que nós vamos fazer. Então na atividade vocês vão encontrar algumas questões parecidas. Por exemplo, nessa primeira questão aqui, nós vamos ter que calcular o perímetro desse triângulo, ok? Aqui nós vamos querer encontrar a expressão que identifica o perímetro dessa figura. E todo mundo lembra que o perímetro é nada mais, nada menos do que a soma dos lados. Então, quando eu quero o perímetro de alguma coisa, eu quero a soma dos lados. Peri significa a medida, em volta de. E metro é a medida, então é a medida em volta de alguma coisa. Nesse caso, a medida em volta aqui que nós queremos é o do triângulo. Então, a medida dessa figura, ou seja, a soma dos seus lados, equivale a quanto? Mas nós queremos apenas uma expressão que represente esse perímetro. Então, o que é que vocês vão fazer? Nós devemos somar todos os lados, ok? Então, vou pegar esse primeiro lado aqui, ó, que é 2x mais 2. Vou juntar com o segundo lado, que é 3x mais 5. E o terceiro lado, que é 4x mais 3. Eu quero apenas a expressão que determina o perímetro. Então eu vou colocar aqui uma letra P para determinar isso, ok? Ó, eu quero apenas a expressão que determina esse perímetro. Então o perímetro dessa figura, como é que eu faço esses cálculos aqui, pessoal? É só lembrar de alguns conceitos que nós já aprendemos em séries anteriores, né? Então eu vou fazer 2x mais 3x, 5x. 5x mais 4x, então eu tenho 9x. Agora eu vou juntar os números que não têm variável, os números que não têm x. Então eu vou somar 2 mais 5 é 7, 7 mais 3 é 10. Então, ó, a expressão que forma o perímetro dessa figura é essa expressão aqui, 9x mais 10. Professor, não pode dar aqui 19x não? Não, por quê? Porque nesse tipo de operação nós só podemos juntar os termos que são semelhantes, ok? Termo que não é semelhante, ou seja, que não tem a mesma parte literal. Se não tem a mesma parte literal, não é semelhante, você não pode juntá-los. Então a expressão do perímetro é isso, 9x mais 10. Eu encontrei 2x mais 3x, 5x, mais 4x, 9x. Depois eu juntei 2 mais 5, 7, mais 3, 10. Está resolvida a questão. Se por acaso a questão identificasse o valor de x, aí era só a gente substituir aqui. Por exemplo, imagine que x fosse 2. Então você jogaria aqui, ó, 9 vezes 2, 18, mais 10, 28. Aí estaria resolvido. Mas no nosso caso, das nossas atividades remotas, vocês só vão precisar encontrar essa expressão aqui, ó, pessoal. Junta a expressão, os termos semelhantes junta. Quando não for semelhante, você deixa quietinho lá, certo? Então, resolvida a questão do triângulo, resolvida a questão do perímetro do triângulo. Bom, existe outra questão que é sobre a medida do ângulo X, né? Ou a medida dos ângulos que estão formados aí. Então, a gente vai ter que descobrir quanto é a medida de X para depois descobrir quanto vale cada ângulo desse, ó. Nós temos aqui um ângulo, ó, que vai até aqui, porque aqui está passando uma semi-reta, né? Que é onde divide justamente os ângulos. Então aqui eu tenho um ângulo que mede 3x e aqui eu tenho outro ângulo que mede 4x mais 40. Então nós vamos descobrir a medida do ângulo x e depois calcular cada um desses ângulos aqui, o que vale 3x e o que vale 4x mais 40. Só lembrando, pessoal, que esse ângulo que está formado aqui pra gente é um ângulo chamado de ângulo raso. E o ângulo raso, ele equivale a 180 graus.
Ok? Então, ó, toda vez que o ângulo formar meia volta, o ângulo de meia volta é o ângulo raso, 180 graus. Por quê? Porque se você completasse aqui, ó, ele formaria, né, a circunferência de 360 graus, ó. Mas como ele só é a metade, então ele tem que ser quantos graus? 180 graus. Então aí fica bem fácil agora para você saber o cálculo, ó. Nós vamos juntar esses dois, esse ângulo 3x com esse aqui e igualá-los a 180. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 3x mais 4x mais 40 graus equivale a 180 graus. Então, ó, 3 mais 4 é 7, 7x. Esse 40, pela regra da equação, ele vai para o outro membro, né? No primeiro membro, as letras. No segundo membro, os números que não tem letra. Os números considerados números independentes. Então, nós vamos fazer 180. E aí eu tiro esse 40, ó. Mudou de membro. A igualdade está aqui, então aqui é o primeiro membro. Jogou para o segundo, então troca o sinal. Mais 40 virou menos 40. Então, 7x é igual a 180 menos 40, pessoal. 40 graus. Então, x é igual a 140 dividido por 7. Então, x equivale a 20 graus. Ok? Mas calma aí. Não acabou ainda. Aqui nós temos o valor de x. X é igual a 20 graus. Só que eu quero saber quanto vale esse ângulo e quanto vale esse, certo? Então, no nosso cálculo aqui, pessoal, ó, se x vale 20, quanto é que vale em 3x? X é 20, 2 são 40, 3 são 60 graus. Beleza? Nesse outro caso aqui agora, ó, x é 20, então 4x vale quanto? 80. 80 mais 40, 120 graus. Então esse ângulo aqui, ó, equivale a 120 graus, certo? Esse ângulo aqui, ó, esse vale 120, esse vale 60. Professor, como é que eu sei que está certo? Quando você somar 120 com 60 dá quantos graus? 180 graus. Pronto, resolvida a questão. Então você teve que descobrir o valor de x, depois substituiu, ó, se x é 20, 3 são 60, 4 são 80, mas é 80 mais 40, 120. Então esse ângulo vale 60, esse vale 120. Quando a gente soma, 180 graus, ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos agora descobrir a medida de cada ângulo aqui, ó, do triângulo. Esse aqui eu já sei que é 80. Agora os outros dois são quanto? Então nós vamos descobrir agora. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ó, SI, soma dos ângulos internos, também são 180 graus. Toda vez que você somar os três ângulos de um triângulo, ele pode ser equilátero, pode ser isósceles ou pode ser escaleno, qualquer tipo de triângulo, quando você somar, a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus, ok? Então, ó, eu já tenho 80 graus aqui, pessoal, ó. Eu só tenho que descobrir agora quanto vale cada um desses dois. A soma tem que dar 180, então eu vou armar assim, viu, ó? Eu já sei que esse aqui é 80, então eu só preciso saber quantos são esses dois, ó. E esses dois, quando eu somar, eles têm que dar 100. Porque 100 mais 80 é 180. Então eu vou fazer assim, para ficar até mais fácil, ó. 3x mais 2x igual a 100. Certo? 100 graus, porque o 80 eu já tenho. Então quando eu descobrir, depois é só somar com esse 80. Esses dois têm que dar 100 graus, porque aqui já tem 80. Então 5x equivale a 100. Olha como fica fácil. X é igual a 100 dividido por 5. X equivale a 20 graus também. Coincidência, né? Então se x é 20, ó, esse daqui vale 60 graus. Se x é 20, 2x equivale a 40. 40 com 60, 100. Com 80, 180 graus. Então, mostramos aí mais uma vez que o cálculo está correto, ok? Então, vocês que estiverem assistindo esse vídeo para resolver as suas atividades remotas, preste bastante atenção na explicação. Quando não souber direitinho, você volte o vídeo, analise, pare, observe, porque você vai encontrar na sua atividade questões parecidas. Então, eu aqui fiz algo exemplar, né? Um exemplo para vocês, para que você depois lá na sua atividade você consiga fazer sozinho, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Dê o seu like, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa assistir. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.